E vem conferir a crítica da série live action de Avatar, o último mestre do ar. E chegou na Netflix a primeira temporada da série live action de Avatar, o último mestre no ar. E no vídeo de hoje, que eu vou trazer a crítica, eu vou tentar falar o menos spoiler possível da série como um todo. E aí, futuramente, eu entrando em spoilers, faço outros vídeos pro canal. Pretendo fazer um vídeo falando o que esperar da segunda temporada, também pretendo fazer um vídeo falando as diferenças da série live action pra animação. Aqui também é uma crítica mais focada na série, tentando tirar o máximo da animação possível, mesmo achando isso difícil. Bom, Avatar lançou em 2005 e ele foi um extremo sucesso desde o seu lançamento. Completo com 61 episódios e 3 temporadas, muita gente considera Avatar a melhor animação que já viu, ama a série, é muito fã dos personagens e vale destacar, depois ela ganhou todo um universo expandido, que foi a continuação chamada Lenda de Korra, também ganhou games, quadrinhos, realmente foi um extremo sucesso. Sucesso tão grande que essa não é a primeira adaptação live action que Avatar recebe. E em 2010, ela ganhou um filme tenebroso em live action chamado Avatar, o Último Mestre do Ar, que é realmente tenebroso. E aí agora em 2024 sai a primeira temporada da série, completa em 8 episódios e que pretende adaptar a primeira temporada como um todo, pode-se dizer assim, porque tem algumas características, alguns enredos que eles já puxam da segunda temporada da série animada pra cá, mas até aí é uma adaptação que realmente pode acontecer e eu acho que são mídias diferentes e tem que ser pensada de forma diferente. Mas eu, infelizmente, saí decepcionado e não gostei muito da série live action de Avatar. Obviamente, ela é 1000 vezes melhor do que o live action que foi para os cinemas em 2010. Mas, mesmo assim, continua sendo uma série muito problemática para mim. E eu vou começar falando que é aquela série que você consegue encontrar coisas boas, você consegue encontrar muitos pontos positivos, mas os pontos negativos se sobrepõem muito. Começando desde o começo, que eu acho que o primeiro episódio como um todo, quando você pega ele, você já consegue perceber as coisas boas que a série tem e algumas coisas ruins que vai levar para a temporada como um todo, desde o primeiro momento. Quando a série começa, você consegue perceber que visualmente ela é muito interessante. Eles reconstruíram o máximo possível que eles conseguiam das nações, e isso eu acho muito legal. Não só a Nação do Fogo, quando aparece a Nação do Ar, da Água e da Terra mais futuramente, você consegue perceber como visualmente eles criaram algo muito interessante ali. Óbvio, algumas cenas o CGI acaba incomodando bastante e tirando o impacto de muitos momentos. Por exemplo, tem uma personagem específica que aparece no último momento da temporada, que eu não vou falar aqui, e ela tá meio que comemorando uma conquista dela. Essa cena, ela não passa impacto nenhum, porque você vê que é um fundo verde e parece que tem 10 pessoas ali, tirando o impacto. Outra cena que também é assim, envolve o comandante Zhao, que ele também faz uma comemoração por uma grande conquista que ele teve, mas parece tudo tão artificial que você não sente. Por incrível que pareça, eles tiveram uma escolha narrativa interessante envolvendo o Appa e o Momo. Eles colocam eles muito menos na série e isso acaba sendo interessante, porque eles sabem que não vai ter como usar aquele CGI o tempo todo. Então quando vão colocar os personagens, é pra ter um momento impactante, é pra ter um momento legal na série. E eles ficaram perfeitos visualmente. Então isso que eu falo que fica dividindo muito a série. Em questão de visual, eles conseguiram trazer muito bem, principalmente o visual dos personagens, com algumas linguagens novas para alguns personagens, que eu achei que ficou bem legal visualmente, como alguns designs idênticos à animação, que também ficaram muito bem em tela. Foi uma boa reconstrução, posso dizer assim, passaram muito bem pro live action e eu acho isso muito legal. Até em questão de como as roupas dizem muito sobre a nação, sobre como cada um ali tem um cargo de importância, a roupa vai mudando. Eu acho que isso eles respeitaram bastante, isso é muito legal pra série porque ele dá uma linguagem própria. Mas, como eu falei, se por um lado tem essa coisa boa do visual, por outro, o CGI como um todo, ele se sustenta visualmente. Quando as cenas estão abertas, quando você vê o Machu, quando você vê qualquer nação, você consegue perceber que tá bonito, mas quando chega perto, não sente essa mesma impressão, porque o CGI não funciona tão bem em muitos momentos da série. Tem momentos que incomodam realmente. Não tô falando que é ruim, tem coisas muito boas do CGI ali, mas tem coisas que não funcionam tão bem. Como, por exemplo, quando a câmera abre, parece que tem 1000 pessoas, e quando a câmera chega perto, parece que tem 10. Isso é uma coisa que
acaba incomodando em alguns momentos. Mas seja aí o menor dos problemas, e como eu falei, ele é uma coisa que, como modo geral, ele é bem aceitável. Ele funciona bem, faz com que as coisas funcionem bem em cena, não é nada que te incomoda visualmente. Uma cena ou outra, mas de modo geral, eu acho que para 8 episódios, e considerando que é um universo criado do zero, eu acho que tem como passar muito bem. Mas o meu problema não é em questão de design de personagem, não é em questão de como visualmente eles reconstruíram o mundo. Isso eu gostei. O meu problema vai mais para a parte da narrativa. Eu, como todo mundo, sabemos que quando vai ter uma adaptação, você precisa adaptar. Então você não vai conseguir fazer a mesma história que tem numa mídia para outra. Nem faz sentido. Se for para fazer igual, você não precisa fazer a série, você só deixar a animação lá. Então você precisa adaptar. Em 8 episódios, você vai precisar adaptar a história como um todo. Mas e como você vai adaptar, aí é que pode ser um problema. E para mim, aí que vive um grande problema da série. Desde o primeiro momento que eles fazem uma mudança, até várias narrativas, faz com que eu me incomode com a série. Começando com uma característica que é o meteoro. Para quem está assistindo a série live action, deve estar pensando, meteoro que aparece no final da temporada? Sim. Desde o começo, um dos motivadores do Aang ir para sua jornada é que ele teve a ideia, ele teve a visão de que vai ter o meteoro, ele sabe que vai ter a guerra. Então a partir daí ele se motiva a aprender todos os elementos, ele percebe que ele precisa ser o Avatar. Aqui quando você tira esse elemento, ele continua querendo aprender todos os elementos e precisando ir para o norte. Mas quando você acaba vendo aquilo, você sente que falta impacto e senso de urgência para a série. Em nenhum momento da série você entende por que realmente o Aang precisa aprender todas aquelas dominações. Porque quando você assiste a série animada, você entende que ele tem que parar algo muito maior, que vai destruir o mundo. Quando você assiste aqui, parece muito que ele tá fazendo um grande esforço para parar a Nação do Fogo, mas se ele juntar com todo mundo, ele já pode parar ela. Passa essa impressão. Então você não fica com senso de urgência, você não fica com medo que as coisas possam acontecer, você não fica com medo, inclusive, que eles tenham uma consequência grande. Parece que ele só está seguindo o seu caminho e que em algum momento ele vai ter que aprender todas as dobras. Terra, fogo, ar, terra, fogo e água, porque o ar ele já conhece. E isso acaba incomodando um pouco, para não dizer bastante, porque parece que realmente você não sente nada. E o mesmo vale para algumas motivações que eles mudam aqui, que eu também senti um pouco a diferença não ficou tão legal. Por exemplo, a forma como o Aang, pela primeira vez, ele acaba saindo do templo. Existe toda uma linguagem por trás do Templo do Ar, quando você assiste a animação, que fala um pouco sobre consequência, amadurecimento, e aqui parece algo um pouco bobo. Eu acho que esse é um ponto que a adaptação peca um pouco. Eles tentaram fazer muitas coisas numa série que não estava funcionando. A narrativa até funciona porque é uma narrativa cativante. Mas quando você pensa, as adaptações, elas não funcionam tão bem. Um contraponto, por exemplo, é todo o arco do Zuko. Eu achei incrível o arco do Zuko na série. Eu gostei muito de como eles escreveram o personagem, como adaptaram muito bem, como fizeram uma narrativa que você conhece ele, entende o seu trauma, entende o que ele quer, e cada vez que você vai conhecendo mais ele, você percebe que ele é fruto do meio que ele cresceu. Ele não era pra ser assim. E isso é muito legal. O arco dele é muito bem feito. Ele com o pai dele, com o tio Iroh. Então tudo isso você acaba sentindo isso, e eu acho muito legal. Inclusive, pra mim, a melhor adaptação da série tá nesse ponto. Porque o Iroh, ele é um personagem fantástico na animação. E aqui ele também é fantástico, tanto visualmente como em questão de como desenvolveram o personagem, e o alívio cômico pro Zuko funciona muito bem, a ligação deles é muito boa, então esse arco foi muito bom. Infelizmente os outros personagens eu não posso dizer a mesma coisa. Eu até acho que eles funcionam em tela, apesar de não ser grandes atores. Por exemplo, o ator do Aang, ele é muito carismático. Ele realmente é engraçado de se ver e você facilmente cria uma ligação por ele ser um cara carismático. Mas, na hora que ele tem que entregar uma parte mais dramática, e acontece algumas vezes, ele não consegue entregar. O mesmo vale pro ator do Sokka, que eu acho que fizeram boas adaptações em alguns pontos, mas tiraram algumas características que enfraquecem um pouco a história dele, e o ator também não é o melhor ator de todos. Eu acho que a melhor do trio principal, a melhor atriz pra mim é a da Katara. E mesmo assim, eu acho que a narrativa dela também foi muito comprometida nessa temporada. Ela tem uma grande evolução. E essa evolução de como ela vai aprendendo na animação faz com que a personagem crie camadas. Aqui, a evolução dela é muito mais autodidática. E isso acaba tirando muito da narrativa dela. Parece que ela é muito jogada de lado ao longo da temporada por algumas mudanças que eles fizeram. E aí, entra nesse ponto de que eu falo de como faz uma boa adaptação. Como você deveria fazer? Você deveria pegar os principais pontos da temporada, da animação, e aí reescrever para uma série de TV. Aqui eles quiseram colocar
tudo. Então eles quiseram fazer vários episódios que tivessem na série animada aqui. E isso acaba virando uma confusão e algumas narrativas acabam se trombando de uma forma que não fica interessante. O episódio 3, ele é um dos piores episódios da série. Não, ele é o pior episódio da série. Ele é um episódio quase inassistível de tão ruim que ele é. E ele é ruim porque a forma como eles quiseram misturar várias tramas faz com que vire algo que pros fãs fica legal, mas pra série não funciona tão bem. Era muito melhor que focasse só na Katara ou só no Sokka e desse mais espaço pra eles. E isso já funcionaria muito bem ali. Mas não, quiseram misturar tanta coisa que vira uma confusão. Escolhas narrativas que incomodam nesse nível. E de novo, você não sentindo nada, porque esse senso de urgência não tem. Porque você não entende porque o Aang tem tanto que aprender uma dobra ou outra, porque porque parece que ele não tem esse grande perigo que tá chegando ainda. Outra coisa que eu acho interessante é como eles conseguem dar mais espaço pra Nação do Fogo, principalmente a personagem da Azula. Eu não acho que ela é bem utilizada, eu não acho que ela é bem trabalhada, eu acho que ela é jogada de lado, podiam usar melhor a personagem. Ela tem uma excelente introdução, mas o desenvolvimento dela não é tão bom assim, mas eu acho que a parte da Nação do Fogo tem mais espaço, eu gosto bastante. Eu gosto muito de como eles usam os outros Avatar antes do Aang, de uma forma interessante, acho até melhor do que a animação fazia, como eles usam visualmente eles, como eles aparecem em cena, como usam mais de um, não fica só no Roku como é na animação, e na primeira temporada pelo menos, e aí eu gosto bastante disso, isso eu acho interessante, e isso eu acho uma boa adaptação. Algumas pontos eu acho que adaptaram bem em relação à temática da série em questão de tom. É um tom mais adulto, é um tom mais pesado. E isso tinha que acontecer. A série precisava de mais drama e menos a diversão da animação. E aqui eu acho que é uma adaptação interessante. A relação dos três principais funciona bem, apesar dos atores separadamente não serem a melhor coisa do mundo. E aí a gente chega nas sequências de ação também. Eu queria destacar um pouco que não são empolgantes. Elas não são ruins. Teve nenhuma cena de ação que eu pensei, nossa, que cena de ação ruim. Mas não teve nenhuma que foi muito empolgante. Só a do Zuko com seu pai, mas aí é mais o momento como um todo. Quando você pensa nas lutas como um todo, elas têm muito cortes. E visualmente é legal como eles misturaram o CGI com o cenário, as dobras ficaram muito legal como vão fazendo, mas a luta em si, eu queria que fossem mais empolgantes. Não teve nenhuma luta na temporada que eu pensei, nossa, que luta empolgante, que luta boa, e a direção poderia brincar mais com isso. No fim, Avatar, o último Mestre do Ar, tem coisas boas, tem ideias boas, e eu acho que uma segunda temporada pode ser excelente se eles consertarem esses problemas, mas nesse momento, essa temporada eu achei ruim, infelizmente, porque eu sou muito fã da animação e queria que tivesse dado certo. Concluindo, Avatar, o último Mestre do Ar, como eu falei no começo da crítica, ele é muito melhor do que o filme que foi lançado em 2010. Mas isso não quer dizer que a série vai ser boa por causa disso. E eu tenho grandes problemas com ela. Ele tem pontos interessantes de visual, ele tem algumas adaptações que você vê que são inteligentes e interessantes, mas de modo geral, eles escolheram levar para um caminho que acaba fazendo com que a gente não sinta aquela ameaça que deveria sentir. A gente não sente um bom desenvolvimento dos personagens principais, que funcionam bem juntos pelo carisma dos personagens, mas quando você vê individualmente, falta um desenvolvimento melhor. Como eu falei, a trama do Zuko é incrível e é perfeita, e a forma como eles adaptam ficou incrível. Mas o resto da série, você vê que tem alguns problemas. Na sequência de ação que não são tão empolgantes, no CGI que tem uma parte que funciona bem e uma outra parte que não funciona, e principalmente na adaptação da história, que pra mim não funcionou muitos pontos que eles fizeram. Claro, tem ótimas adaptações em alguns pontos específicos, mas de modo geral é mais decepcionante a adaptação, é ruim do que realmente boa. Tem coisas boas, mas poderia ser melhor, e eu espero que melhorem numa segunda temporada. E por isso que eu fecho a primeira temporada de Avatar, o último Mestre do Ar, com uma nota 4 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou de Avatar, o último Mestre do Ar? Que nota você daria para ele? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.